Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E agora com vocês, Aloísio Guigino e Eduardo Araújo, para o estudo da obra O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Olá, prezado ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. Aloísio Guigino está me olhando aqui com um olhar muito sério, né? Muito compenetrado, cético. Porque eu estava aqui mexendo no celular e ele falou, vamos lá, está na hora, você que está chegando, seja muito bem-vindo, programa Luz na Penumbra, vamos estudar juntos o livro que é o Espiritismo. Eu estava aqui pesquisando, Luiz, porque a gente vai ler um negócio aqui interessantíssimo, né, Miranda, que é a água de Celtis, mas o Aloísio vai explicar pra gente que água é essa. Olha lá, ele já tá ali. Pula lá. Ele já tá correndo. Eu lembro que minha avó falava em água Celtis, né, para auxiliar na digestão. É isso aí, ó, mas ele já tá atento ali já. Então seja bem-vindo, pegue o seu livro, o livro que é o Espiritismo. Vamos juntos estudar essa obra que é fundamental para o conhecimento da doutrina espírita. Allan Kardec recomendava o estudo do livro O que é o Espiritismo para aqueles que estão iniciando no conhecimento da doutrina. Aí outras pessoas podem dizer assim, mas só tinha o livro dos Espíritos na sua primeira edição e o livro que é o Espiritismo. É verdade, porém, mesmo com todos os livros que nós temos hoje, todas as obras publicadas por Allan Kardec, todas as obras subsidiárias para a doutrina, ainda vale a recomendação de Kardec como a leitura obrigatória para aqueles que estão iniciando do livro que é o Espiritismo, porque é mais simples, é mais fácil de entender os princípios básicos da doutrina estudando o livro que é o Espiritismo. E aí depois você já vai para o Livro dos Espíritos, num estudo mais aprofundado, e vai ficando mais preparado para estudar qualquer obra, porque você estará apto, pelo menos no sentido de conhecer aquilo que é o básico da doutrina. Sendo recomendável também ler o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênesis, o Céu e o Inferno, que vão complementar aí a codificação espírita. Então, vocês estarão comigo, Eduardo Araújo, com ele que já pesquisou ali no Google. Já descobri. Já sabe tudo sobre a água de Celtis, vocês já vão descobrir tudo sobre ela também. Ele, Aloísio Guigino. E ela. Maria de Fátima Miranda. Foi ela que começou com essa história da água de Celtis. Tá todo mundo curioso aqui, ouvindo a gente. Vamos descobrir. Vamos começar a nossa leitura aqui. Estamos no capítulo 1º do livro que é o Espiritismo, uma pequena conferência espírita. E nós vamos ler o item Fenômenos Espíritas Simulados. Então, eu vou começar a ler. O Aloísio já está prontinho para explicar que água é essa. E vocês vão entender o porquê dessa história. A pergunta que foi feita a Kardec é a seguinte: não estará provado que fora do espiritismo esses mesmos fenômenos podem produzir-se? E disso não podemos concluir que eles não têm a origem que os espíritas lhe atribuem? Então está questionando aqui a Kardec dos fenômenos mediúnicos, né, dos fatos espíritas. E é colocado que ele pode produzir-se fora do espiritismo. E a gente sabe que isso é uma realidade. E Kardec vai responder. Por ser uma coisa suscetível de imitação, segue-se que ela não exista? Que direis da lógica daquele que pretendesse, por se fabricar com água de Celtis? Olha, até caiu ali as coisas, vamos lá. Água de Celtis, vinho de champanhe, ser todo vinho desta espécie apenas água de Celtis? Então, uma comparação aí do vinho de champanhe com a água de Celtis. Aloísio Guigino, né, você vai saciar a curiosidade da Miranda, de todos os nossos ouvintes, que água de Celtis é essa aí? Após saciada a minha curiosidade. Então, olha só, essa água de Celtis é a denominação que Kardec dá, é a água gaseificada. A água a qual é adicionado dióxido de carbono. Olha. É água com gás.
Né? Água com gás. Então, a champanhe, a comparação que ele faz aqui, a champanhe, quando você abre e tira a rolha, ela tem as borbulhas, não é isso? Que são justamente esse dióxido de carbono que está dissolvido ali. Certo? E você, por isto, você vai fabricar champanhe apenas usando água gaseificada? Não. Certo? Tem algo mais que tem que ser adicionado, estar contido para que nós tenhamos a champanhe. Brilhante a explicação de Aloysio Guigino. Então tá bom. Vamos lá. Então vamos lá. Desfeito o mistério da Miranda e continua Kardec explicando. Isto é privilégio de todas as coisas que apresentam a possibilidade de engendrar falsificações. Acreditam alguns prestidigitadores que o nome de espiritismo, por causa da sua popularidade e das controvérsias de que era objeto, podia servir a explorações, e para atrair a multidão simularam mais ou menos grosseiramente alguns fenômenos de mediunidade, como já tinham simulado a clarividência sonambúlica, e todos os gaiatos os aplaudiram, bradando: eis aí o que é o espiritismo. Então nós vemos que o fato de alguém poder imitar algo, né, fazer uma mágica e dizer que, tá vendo aí, os espíritos não existem, isso aí é truque de mágica. Isso não quer dizer que aquilo não seja real. Do mesmo jeito que alguém que se faz de médico, né, que se passa por médico sem ser médico, não vai invalidar a medicina e os médicos. Nós temos também esses covers, né, que imitam cantores, etc. Imitar Elvis Presley não quer dizer que ele seja Elvis Exatamente. Presley, certo? Mas ele faz uma imitação, muitas vezes até muito bem feita, mas não é. Então essa é que é a argumentação que Kardec coloca aqui. Uma simulação, por mais bem feita que seja, é uma simulação. Então não é uma realidade. É isso que nós devemos estar sempre atentos. E não é isto que é o espiritismo. Além do mais, o espiritismo não é o fenômeno. O espiritismo é um código que nos leva a uma transformação moral. E não apenas o fenômeno. O fenômeno é um meio que o espiritismo se vale, ou que os espíritos se valem para fazer chegar até nós alguma informação ou algum conteúdo novo que leve à nossa compreensão. Mas o espiritismo é muito mais do que o fenômeno. Conversava antes de chegar aqui à rádio com a Maria de Fátima Miranda sobre psicografias. O fato de alguém simular uma psicografia, mentir, né, fazer, dizer ou pensar que está recebendo uma mensagem espiritual, quando na realidade ele está produzindo da própria cabeça uma psicografia, não quer dizer que todas as psicografias são mentirosas. O que Kardec está tentando aqui explicar para o companheiro que o questiona. E ele vai trabalhar isso muito bem no Livro dos Médiuns, quando vai falar sobre o charlatanismo e o embuste, né? Exatamente. Ele raciocina em todos os ângulos. Continuando aqui a leitura, no capítulo 1º, item Fenômenos Espíritas Simulados, diz Kardec: quando se mostrou em cena a engenhosa aparição dos espectros, não se proclamou que naquilo recebia o espiritismo um golpe mortal? Antes de pronunciar tão positiva sentença, deve-se refletir que as asserções de um escamoteador não são palavras de um evangelho, e certificar se há identidade real entre a imitação e a coisa imitada. Ninguém compra um bilhete sem primeiro estar convencido de não ser uma pedra d'água. Um estudo, mesmo pouco acurado, tê-los-ia certificado de serem completamente outras as condições em que se dão os fenômenos espíritas. Eles, além disso, ficariam sabendo que os espíritas não se ocupam de fazer aparecer espectros, nem de ler a Buena Dicha. Maria de Fátima Miranda, tu já leu a Buena Dicha? Nessa encarnação, não. Nessa encarnação, não. Mas não quer dizer que antes não tenhamos passado por esses caminhos. Eu acho que sim.
A Luiz Guigino já participou aí de alguma? Não, e não quero saber. Não quer saber? Não. Há pouco estávamos conversando ali, antes de iniciarmos aqui o nosso programa, e eu estava dizendo o seguinte: a mim não interessa saber coisas que não estão ao meu alcance pelas atividades que normalmente eu pratico. Eu quero saber hoje o que eu sou e eu tenho que trabalhar para atingir o que eu quero ser. E ninguém precisa me dizer nada a respeito, porque eu sei o que eu devo fazer. Olha, Miranda, gostei, hein? É. Então, isso daí, a gente muitas vezes vai atrás da buena dicha e vai encontrar a má dicha. Porque para sabermos o que devemos fazer, é porque já temos consciência do que ainda não somos. Não é? Perfeito. Então, o caminho é esse. Sem distração. E isso normalmente não acaba bem, né? Porque você colocar, né? O próprio Kardec fala sobre isso em Obras Póstumas, a leitura de mãos e outros tipos de adivinhações. O médium que vai dar aquelas informações, ele está sujeito a equívocos. Sim. Ele vai ver coisas que ele pode não conseguir interpretar bem e dar uma informação equivocada que vai interferir, né, na vida emocional daquela pessoa. Eu sempre me recordo que ainda tem o charlatanismo, né? Eu já contei aqui uma ocasião, mas eu acho que o momento é adequado. Para a gente repetir, e a repetição é a alma do aprendizado. Temos sempre novos ouvintes chegando a Luiz Guigino. Então, eu tenho um amigo, ele já está no plano espiritual, mas continua sendo meu amigo, que ele era médium vidente. E morávamos em Copacabana, como eu ainda moro hoje em dia, e ele anda perambulando por lá. Então, ele caminhava, gostava muito de caminhar na Avenida Atlântica. Certo? E ali tinha, hoje em dia talvez seja mais difícil de a gente encontrar, o pessoal está mais esclarecido, mas tinha ali uns médiuns, isso eram médiuns realmente, que sentavam-se num banquinho com uma mesinha à frente, com umas estátuas, uns quadros, etc., e se propunham, certo, a ler a sorte, a buena dicha. Né? Então, pessoas sentavam-se ali e era um serviço que tinha uma remuneração, era pago. Claro. Certo? Então, pessoas sentavam ali para fazer perguntas a respeito de coisas pessoais e coisas materiais. Né? E esse amigo disse que passava por lá e durante essa sessão, vamos chamar assim, ele via cercando aquele médium e aquele interessado em saber algumas respostas, ele via espíritos que se dobravam de rir às gargalhadas, tá certo? Porque ficavam se divertindo com as respostas que iam sendo dadas a esse que buscava conhecer o desconhecido, e eles se divertiam com isso. Então eram espíritos zombeteiros, espíritos que ainda se divertiam com as brincadeiras que faziam. Né? Mas era assimilado por quem estava ouvindo que aquilo era a verdade, quando na realidade era uma manifestação de um espírito através de um médium, mas não quer dizer que aquilo fosse real ou que fosse uma verdade. Certo? Então, esse é o grande risco que nós encontramos. Ali no Maitá, nós temos a Casa do Mago. Né? E as segundas-feiras, hoje é segunda-feira, né? Outro dia eu vi outro dia eu vi um homem alto, mas não era eu não. Cabeça branca entrando lá. Não, eu estava conversando com quem estava na fila explicando essas coisas. Não era eu não. Então, veja só, ali tem uma que procura revelar ou dar respostas que a pessoa não procura ela buscar, mas sim que alguém diga. Certo? Que alguém instrua, e que nem sempre, na maioria das vezes, não é a realidade que deve ser aplicada às nossas vidas. Então isso é algo que nós devemos ter muito cuidado, e principalmente
nesses serviços que são remunerados. Exatamente. Os bons espíritos não são assalariados. Certo? Então, vamos ter muita atenção. Dai de graça o que de graça recebeis. Com esses fenômenos, entre aspas, que nós estamos aqui nos referindo. Ninguém vai pagar a buena dicha para ter uma má notícia, né? Não. Imagina tu pagar lá a pessoa fala, olha, tá previsto aqui que tu vai desencarnar esse mês ainda. Tu já morre ali mesmo na hora. Então as pessoas vão querendo buscar soluções de problemas materiais, sorte no amor, esse tipo de coisa material, e acaba atraindo espíritos que são do mesmo nível. Então quem está chegando agora, o programa é o Luz na Penumbra. Estamos aqui juntos estudando a obra que é o Espiritismo. Eu, Eduardo Araújo, a Luísa Guigino, Maria de Fátima Miranda, e ela está aqui querendo falar. Diga, Maria de Fátima Miranda. Lembrando do filme Ghost. Está contida? Vamos lá. Lembrando do filme Ghost, aquela médium, não é? Que na realidade ela até tinha mediunidade, mas não havia eclodido ainda, ela estava mistificando. Depois de uma situação de desconforto, é que ela realmente tomou prumo. Em outros casos, às vezes até tem uma mediunidade autêntica. Sim. Mas pelo mau uso termina atraindo sendo espíritos, foco de mistificação. Como disse lá o amigo do Aloísio. É isso aí. Pode até haver uma mediunidade real ali. Sim. Porém, como é de um interesse mais baixo e financeiro, vai atrair os espíritos. Os espíritos que... brincalhões, galhofeiros, que se divertem com aquilo. É importante enfatizarmos isso, porque existem médiuns autênticos e responsáveis que não são espíritas, não é? Mas que têm essa maturidade de não colocar à venda o dom da mediunidade, que tem a responsabilidade. Então, nós temos que fazer a leitura, estudar, sabendo respeitar aqueles que fazem a segunda escolha, né? Mercadejam a mediunidade, mas lembrando que o fato de não ser espírita não quer dizer que a mediunidade não seja autêntica, porque nas primeiras falas o Aloísio lembrou muito bem que o espiritismo não é o fenômeno mediúnico em si. O fenômeno é um meio através do qual chegaram as mensagens para nos convidar à transformação moral. E fica um alerta para os nossos ouvintes, né? E são muitos os nossos ouvintes que às vezes relatam que já procuraram, né, esse tipo de situação, né, de uma pessoa que lê a sorte, uma cigana, ou um lugar como esse que o Aloísio disse que frequenta lá a fila para poder esclarecer as pessoas, para querer saber do futuro. Isso é muito complicado, isso é muito perigoso. Existe uma corrente, né, de pessoas, de espíritas, que têm essas curiosidades e acabam criando mais problemas do que já tem. Nós vemos que nos próprios terreiros de Umbanda, que são sérios, aqueles espíritos que dão consulta, os preto velhos, eu converso muito com meus pacientes que são umbandistas, que vão nessas consultas. Eu conversei com a vovó, eu conversei com o preto velho, eu conversei com o caboclo. Eu falo assim, o que ele disse? Normalmente são orientações muito adequadas, falando da questão moral. Tenha fé, meu filho, confie em Jesus, siga em frente, não revide o mal. Nós estamos te protegendo. Difícil, eu quase nunca me recordo de uma informação que um espírito tenha dado de adivinhação, ou dizendo que ia resolver alguma coisa para a pessoa, ou que ia trazer pessoa amada, nada disso. Espírito sério não faz isso, seja na Umbanda, no Candomblé, seja no Espiritismo, seja numa igreja evangélica. Os nossos irmãos evangélicos falam da manifestação do Espírito Santo, que nada mais é do que a manifestação dos Espíritos. Na própria igreja católica, existem reuniões que poderíamos considerar como reuniões mediúnicas, em que eles também recebem essa manifestação que eles dizem ser do Espírito Santo. E toda vez você vê que são informações que os Espíritos trazem de consolo, de apoio, de fé, e jamais de ler a sorte, de querer fazer a adivinhação do futuro. Cuidado, meus amigos espíritas que nos escutam. Se o Aloísio vê vocês... Os espíritas também. E se o Aloísio vê vocês na fila, ele vai tentar esclarecer. Né? E tem um detalhe. Tem um detalhe, só um minutinho, só para pegar um gancho. Pela ordem. É que você falou no Espírito Santo. Né? E nós temos aí, pela obra de Carlos Torres Pastorino, que foi alguém que estudou nos pergaminhos, no original das escrituras, das escrituras,
é que o que ele encontra ali, ainda do grego, certo? E ele estudou no Vaticano, o que ele encontrou ali do grego é que não é o Espírito Santo, mas sim o Santo Espírito. E o que é o Santo Espírito? É um Espírito elevado, certo? Então, a Igreja criou na Santíssima Trindade o Pai, o Filho e o Espírito Santo como sendo, deificando, certo? Esse Espírito como sendo uma parte da Trindade universal. Então, vamos ter atenção, porque nós temos espíritos elevados, temos vários. O mais elevado que nós conhecemos foi Jesus, certo? Que foi um espírito puro que esteve aqui entre nós. Agora, existem outros espíritos elevados. A gente poderia passar o resto do programa aqui citando esses espíritos que são, no nosso linguajar, santos espíritos, isto é, espíritos elevados. Então, vamos ter atenção nessas colocações e nas origens disso tudo, porque tudo tem uma origem. E aí, quando nós entendemos o que deu aso a essas novas colocações, nós vamos entendendo o porquê das coisas a que nos estamos submetidos. O que nós íamos falar é que nenhum médium que está se esforçando para preservar a lucidez vai ser instrumento de uma mensagem leviana para alguém. Não é? E espírito responsável também mesmo que não seja cobrando, mas tem muito cuidado com o que vai passar para o outro. E quando nós vamos estudar a obra do Manuel Filomeno Miranda, Loucura e Obsessão, nós vamos ver como é que a mediunidade responsável também acontece fora do centro espírita, num terreiro de Umbanda, não é? Sempre aconteceu, sim, Fátima, sempre porque Deus aconteceu. É misericordioso. Olha, uma escada tem diversos degraus, e em cada degrau está um nível de necessidade, maturidade e receptividade diferente. A misericórdia divina é para todos, atendendo a cada um na sua condição e necessidade. A presença dos bons espíritos está em todo lugar. Desde o Antigo Testamento. Nas narrativas que nós encontramos no Antigo Testamento, nós já temos ali o registro de manifestações do plano espiritual, inclusive até de materialização. Com certeza. A história de Tobias, né, que está, eu não me recordo qual a obra do Antigo Testamento, mas está lá. Materializou-se durante um mês, acompanhou o filho de um homem justo que estava numa estrada com perigos para buscar algo que o pai necessitava. Então nós vemos que isso sempre ocorreu e nós temos registros desde a antiguidade. Nós temos as pitonisas, certo? Os oráculos. Maria de Fátima Miranda foi uma pitonisa. Deus seja louvado. Foi. Cobrava, não? Muito. Imagina o que é que eu não fiz se eu fui pitonisa. Para ainda estar aqui, tendo que corrigir tanta coisa. Então nós vemos que a manifestação, a interação entre os dois planos da vida sempre ocorreu. Sempre. Certo? Então nós vemos até com Jesus, na narrativa do Evangelho, nós vemos o fenômeno dali da transfiguração, certo? Nós vemos quando se materializam ou se apresentam, certo? Moisés e outros espíritos, certo? Que é isso? É uma interação entre os dois planos da vida que continuam vivos apenas em outra situação. Então é muito interessante e isso nos remete a uma recordação do que deu origem a esses comentários, que nós devemos ter muita atenção a essas manifestações mediúnicas quando elas são pagas e quando elas dizem respeito a interesses materiais, que são essas buena dicha que nós estamos aqui falando. Estamos chegando ao final do programa, agradecendo a todos vocês, prezados amigos, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, por terem estado conosco. Prometemos dar continuidade ao estudo do livro Que é o Espiritismo na semana que vem. Muita paz a todos. Até lá, se Deus quiser, e Ele há de querer. Muita paz. De querer. Muita paz. De querer. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração
a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, André Parente, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec, do período de 1858 a 1869. Olá, queridos amigos ouvintes e internautas que acompanham a programação da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Está entrando no ar o programa Luz na Penumbra. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos estudar o texto sequencial. Nós estamos na Revista Espírita de novembro de 1868. Então, que vocês possam estudar conosco e que possamos, dentro dessa troca tão saudável, aprender mais sobre o Espiritismo. Olá, Bianca, tudo bom? Olá, André. Olá, amigos ouvintes. É uma alegria estar aqui com vocês. Isso mesmo, a alegria é nossa poder estudar o Espiritismo em conjunto. E o primeiro texto ele se intitula Música no Espaço. Está na Revista Espírita, repetindo, de novembro de 1868. Então é extraído de uma carta. A observação inicial que o Kardec valorizava, inclusive cartas, qualquer material que fosse útil, nem sempre dirigido a ele diretamente. E a carta fala sobre uma observação de um jovem, que era guarda de Paris, e ele havia testemunhado entre aspas, um fenômeno estranho, vamos chamar assim. Então, assim, muitas vezes, diz-nos Allan Kardec, depois que o indivíduo conhece o Espiritismo, ele ativa a memória dele e ele se recorda, inclusive, de situações que ele vivenciou, mas que naquela época ele não sabia explicar. Foi o que aconteceu com o jovem quando depois ele leu o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns, tá? Então é uma situação de 5 anos atrás. Se a carta é de 27 de março de 1868, essa situação ocorreu 5 anos atrás, ou seja, em 1863, envolvendo o jovem guarda de Paris. Então o fenômeno de uma música invisível se fazia ouvir no ambiente da sala, acordes perfeitos cuja harmonia era tocante. Então isso pode acontecer, mas é importante trabalhar, ao menos com uma hipótese de trabalho, porque ao que tudo indica, pelo que estamos observando aqui diante do texto, é que o jovem era médium. E o jovem ele funcionava como intermediário para que o chamado fenômeno pudesse acontecer. O fenômeno tanto da música direta, como existe o chamado fenômeno da escrita direta, que seria a pneumatografia, como também o transporte de objetos, que é estudado em O Livro dos Médiuns, mas que depois o estudo também foi feito pelo cientista Ernesto Bozano no livro Fenômenos de Transporte. Importante a gente pensar nisso, né? Que nem toda manifestação de efeito físico ela é puramente física. Às vezes ela está combinada com uma manifestação de efeito inteligente, que é o que percebemos aqui. Então, 12 pessoas se reúnem e todas conseguem ouvir através do recolhimento, que era uma condição importante para que a intensidade dos sons ela fosse percebida. Isso acontecia entre 5 e 6 horas da tarde, pelo menos frequentemente, no geral. E uma observação que pode ser feita, entretanto, em um domingo, um órgão de barbárie passava diante da casa, cerca de 1h da tarde, e tocava uma área que deixou o rapaz atento. O Kardec observa tudo, eu acho que isso que é bonito nele. Como nós falamos, o jovem era médium. Nesses momentos ele experimentava uma agitação nervosa que o cansava e até o fazia sofrer. Era uma espécie de inquietude. Todo o corpo dele irradiava um calor que se fazia sentir cerca de 10
centímetros. Então a carta foi mostrada a Kardec, e o Kardec, a partir daí, vai tomar uma decisão, que é o que eu acho que a gente precisa fazer hoje diante da bibliografia ou de qualquer fenomenologia que nos é apresentada, seja de qual tipo for, porque a gente precisa redescobrir Allan Kardec antes de ensiná-lo para o século XXI. A gente precisa entender por que não entenderam ele no século XX, para depois escrever para o século XXI, e aí fazendo o exercício de diálogo com a cultura contemporânea que é tão necessário. É interessante, eu vou até enfatizar bem essa observação, porque muitas das vezes a gente passa por situações que não nos chamam a atenção, mas nessa aqui específica, o menino, ele relata essa agitação nervosa, então a gente percebe isso realmente, quando é um efeito extrafísico, um espírito que se aproxima, a nossa sensação, né, a gente fica mais sensível àquela presença, né? Então isso comprova bem da mediunidade dele, dessa facilidade que ele tem de perceber que aquela música não era uma música vindo de um local distante, era extrafísica, vinha do mundo espiritual, só que por ele não ter o conhecimento da doutrina espírita e nem acreditar em espíritos e nunca nem ter parado para pensar sobre esse assunto, ele esqueceu, não se apercebeu para essa situação. Ele só foi perceber depois que foi estudar, conheceu o livro dos espíritos e o livro dos médiuns. É interessante perceber que possivelmente, o médium, esse companheiro, o confrade, guarda de Paris, ele era doador de ectoplasma. Porque ectoplasma é um termo a posteriori, né? Ele veio depois do espiritismo. Ele foi criado pelo pesquisador Charles Richer, mas não tem nenhum problema da gente usar. Então é o termo usado para definir a energia espiritual externizada pelos médiums, não é? E esse ectoplasma, ele possibilita a manifestação física, né, de efeitos físicos, que nós já estudamos aqui em outros programas, no caso do Daniel Douglas Home, como queria o Deolinda Amorim, Douglas Home, ele tanto conseguia fazer com que instrumentos tocassem sozinhos, diretamente, como também ele conseguia fazer com que o seu próprio corpo ficasse suspenso no ar, né? Então o caso dele é porque ele não era espírita, ele era católico. O Kardec possivelmente pesquisou muito o caso dele, porque ele aparece várias vezes na Revista Espírita, mas é um caso de um médium que tinha um grande potencial de doação desse chamado ectoplasma. E me parece que, como é uma manifestação de efeito físico e que tem a sua consequência também e acaba se tornando uma manifestação de efeito inteligente, o médium aqui era o jovem guarda, ainda que ele não tivesse consciência disso. Agora, o que eu acho interessante é que o Kardec vai propor perguntas ao médium. E isso não é comum, que geralmente a gente aceita o que vem do mundo espiritual para o mundo físico e não fala mais nada. Então, quando o Kardec manda as perguntas, e ele está tão à vontade na Revista Espírita, é uma pena que as pessoas conhecem tão pouco da Revista Espírita, que o Kardec diz assim, eu enviei perguntas, e aí eu vou só colocar as respostas, porque vocês vão pré-julgar as perguntas que eu fiz. Vocês vão deduzir as perguntas que eu fiz pelas respostas do médium. E aqui você tem algumas respostas que o médium deu respondendo às questões de Allan Kardec. A primeira, só para citar um exemplo, o fato passou-se na localidade dele, não em meu quarto, mas na sala onde eu me exercitava mais ordinariamente, situada numa casa vizinha, em companhia de 2 amigos, dos quais um tocava a flauta e outro violino. Este último era o que me dava lições. Ele não se produziu em nenhum outro lugar. Então Kardec ele foi aqui diminuindo os espaços para entender melhor essa história. A segunda resposta, era necessário que eu tocasse, e se por vezes eu parava muito tempo, vários sons e algumas vezes diversos acordes eram ouvidos, como para me convidar a continuar. Entretanto,
Num dia em que essa música se produziu acompanhando um órgão da barbárie, eu não estava tocando. Eu quero dizer, é muito importante o questionamento. Não é porque é uma comunicação, seja de quem for, através de quem quer que seja, que nós vamos perder esse critério, esse bom senso, essa criticidade do Allan Kardec. E aí, na observação, que o Kardec vai dizer que é interessante, o Kardec vai falar, é provável que isso tenha sido produzido por algum espírito simpático ao jovem guarda, com o objetivo de o trazer às ideias espíritas e de chamar a atenção de outras pessoas para estas espécies de fenômenos. Mas então perguntarão, por que esse efeito não se produziu de maneira mais retumbante? Por que, sobretudo, cessou bruscamente? Aí o Kardec vai dizer, os espíritos não têm que dar contas de todos os motivos que os levam a agir. Ou seja, eu acho que qualquer possibilidade de charlatanice está afastada, o jovem não tinha ideia preconcebida, não conhecia o espiritismo, a época da produção desses acontecimentos, e aí depois ele vai entender, após a leitura de O Livro dos Espíritos e do Livro dos Médiuns. Então acho bem interessante esse caso, como mais um, né, que nos leva a acreditar na força do espiritismo experimental natural, porque foi uma situação que não foi provocada, ela aconteceu espontaneamente. Então existem fenômenos espontâneos que na ciência espírita nós podemos denominar de espiritismo experimental natural. E foi justamente isso que aconteceu com o jovem guarda de Paris. Bem, queridos amigos ouvintes e internautas, chegamos a um pequeno intervalo e já retornamos com o programa Luz na Penumbra. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com estudo da Revista Espírita de 1858 a 1869, na apresentação de André Parente. Olá, queridos amigos ouvintes e internautas que acompanham a programação da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Estamos retornando com o programa Luz na Penumbra. Na primeira parte do programa, nós estudamos o texto Música no Espaço, um texto muito interessante, extraído de uma carta a partir de acontecimentos que foram produzidos há cerca de 5 anos atrás da datação da carta. A carta era de 27 de março de 1868. Então, em 1863, um jovem passou por uma situação e aí foi entender depois que leu o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns. Kardec considera o caso como um fenômeno espontâneo que pode ser denominado de espiritismo experimental natural. Agora nós vamos adentrar o segundo texto de hoje, porque estamos no mês de novembro de 1868, caminhando para chegarmos a dezembro. E o Kardec está prestes a desencarnar. Lembrando que o Kardec vai desencarnar em 31 de março de 1869. E nós acompanhamos aqui, mais uma vez, um Kardec com muita pujança intelectual, moral e também, por que não dizer, espiritual. Bem, o texto é O Espiritualismo e o Ideal, na arte e na poesia dos gregos. E aí o Kardec vai fazer uma crítica novamente ao materialismo que realmente deve nos preocupar, deve preocupar os pais, os educadores, os que trabalham com a chamada evangelização, que eu chamo de educação espírita. É preciso que a gente tenha cuidado com o nível de influência dos pensamentos materialistas na formação das crianças e dos adolescentes. Não é, Bianca? Então, a Bianca pode ler, Bianca, o texto para nós? Vamos lá. Na arte e na poesia dos gregos, por Chassangue. Nosso número de agosto reproduziu um notabilíssimo artigo, tirado do jornal Letroid, sobre as funestas consequências do materialismo, do ponto de vista da legislação e da ordem social. A partir de 30 de julho de 1868, fazia a apreciação de uma obra sobre a influência do espiritualismo nas artes. Esses dois artigos são o corolário e o complemento um do outro. No primeiro, provam-se os perigos do materialismo para a sociedade,
e no segundo demonstra-se a necessidade do espiritualismo, sem o qual as artes e a poesia ficam privadas de seu elemento vital. Com efeito, o sublime da arte e da poesia é falar a alma, elevar o pensamento acima da matéria que nos oprime e da qual incessantemente aspiramos sair. Mas para fazer vibrar as cordas da alma é preciso ter uma alma que vibre em uníssono. É interessante esse texto até aqui. Nos lembra aquele livro que a Bianca já citou aqui, que eu também gosto muito, do Leon Denis, O Espiritismo na Arte, onde o Leon Denis considera também, assim como Kardec considerava, que nas culturas antigas nós encontramos um sopro espiritual muito grande que se manifesta em vários setores da sociedade, inclusive na arte e na música. Então não é que não exista a arte contemporânea, a cultura contemporânea, a música contemporânea, mas é preciso refletir sobre o que nós estamos passando em termos de conteúdo para as crianças e para os jovens, não é? E eu acho que essa reflexão aqui foi muito forte, quando a Bianca leu assim, ó, é preciso ter uma alma, né, para você vibrar em uníssono. Então é preciso que a nossa alma, que ela não é física, né, que ela tenha essa capacidade de se manifestar na matéria para intelectualizar a matéria e para transformar a matéria também, não é? Então o que a gente percebe é que na arte, muitas vezes, na música, no cinema, nós não encontramos esse sopro renovador do espírito, não é? Essa essência mais profunda que alimenta a nossa alma, alimenta a alma das crianças, alimenta a alma dos adolescentes. Então acaba se tornando a sociedade atual em uma sociedade ressequida por conta dessa dificuldade que a gente tem, tanto de falar de valores humanos, éticos, como também de falar de valores espirituais que estão presentes em todas as religiões. Então, realmente, há algo a se dizer, no sentido de que a influência nefasta das ideias materialistas, do obscurantismo, da intolerância, ou melhor dizendo, das intolerâncias que existem, a política, a religiosa, a econômica, tudo isso faz mal à formação do ser humano integral, matriculado na escola da vida, na busca de sua autoconstrução. E a gente percebe também que a nossa música moderna, como fala aqui no texto, ela faz muito barulho, exige do executante, né, aquele que está fazendo a música, muita agilidade dos dedos e da garganta, uma verdadeira deslocação. Ela move as fibras do ouvido, mas não as do coração. Essa tendência da arte para a materialidade perverteu o gosto do público, cuja delicadeza do senso moral se acha embotada. Então a gente percebe que quando a gente escuta uma música clássica, nós temos dificuldades em manter aquele tempo dedicado. A gente acaba enjoando, não entendendo, né? Então a gente percebe que a sociedade em si, que dá atenção, que tem preferência pela música clássica, ela é bem reduzida, por causa do que a gente tem hoje de causar tanto barulho. E a música clássica, ela te leva a um estado de tranquilidade interna. Você precisa acalmar seus pensamentos, até para você perceber cada instrumento, as notas, né? Então, é muito interessante a gente perceber que precisamos ter desenvolver, né, essa forma de olhar a música como alimento, né, para a alma, não só passatempo. É importante que você falou, até porque a gente observa, principalmente em muitos aniversários de crianças, aniversário de 1 ano, onde todo mundo acaba se deliciando, assim, se é que aquilo consegue alimentar profundamente o ser humano,
mas a criança não está entendendo nada. Então a criança é um sem formação, ela precisa ser protegida dos vícios da sociedade dos adultos. E as crianças acabam se tornando adultos em miniatura. Esse é um dos problemas do mundo contemporâneo. Então, para todos aqueles que têm filhos, que trabalham com crianças e adolescentes, é muito importante, né? E acho que todos os educadores falavam isso, que a gente possa oferecer estímulos musicais, teatrais, artísticos, para que as crianças possam depois decidir por elas mesmas, na medida que elas forem crescendo, quando se tornarem adolescentes e depois adultos, o que elas querem para a vida delas. Mas se nós não oferecermos estímulos, músicas consideradas não elevadas aqui, porque a questão de você discutir o que é belo é uma questão bastante complexa hoje, né? As pessoas relativizam tudo e até exageram. Que o texto quer passar é o tipo de comunicação que está sendo estabelecida, né? O que você está passando para as pessoas, para uma geração, não é? E isso é de fundamental importância, né? Tanto que o texto vai chegar a dizer assim, ó, assim como o materialismo despoetiza a vida e se dá ao cruel prazer de desencantar o homem, tirando-lhe toda a esperança, toda a consolação em meio dos males que o cercam. Então, quantos escritores, quantos artistas, certamente depois, até mesmo após o seu passamento, o descondicionamento do corpo físico, se arrependem, porque poderiam ter usado um talento que eles traziam, incrível e que precisamos reconhecer, para poder educar as futuras gerações. Acho que é por isso que o Espiritismo tem essa preocupação do início ao fim, em combater efetivamente o materialismo e o fanatismo. São duas coisas assim que não se coadunam com a doutrina espírita, porque ela quer atender aos objetivos, aos anseios da alma. E a alma humana está muito necessitada de amor, de afeto, de fraternidade, de carinho, de virtudes que existem no interior de cada ser humano, que representam forças da alma, mas que nós muitas vezes não conseguimos aflorar. E ele também vem falar aqui, chamar a atenção, né, para a arte quando ela está focada na doutrina espiritualista, né? Fala assim, as doutrinas espiritualistas, ao contrário, abrem em todos os sentidos a vida às nobres aspirações. Elas entretêm o homem com o futuro e a imortalidade. Dizem ao poeta e ao artista que há um belo ideal do qual as mais belas criações humanas não passam de pálidos reflexos, e sobre o qual deve sempre fixar os olhos quem quer que queira encantar os seus contemporâneos e viver para a posteridade. Então, feliz é aquele artista, aquele poeta que tem esse foco, né, de levar o belo para as pessoas, mas que essa arte dele vá ajudá-la a viver melhor, a ter esperança no futuro, a acreditar na imortalidade de sua alma, que nada acaba, né? Que possa ir diminuindo o materialismo através da arte, que todos nós gostamos muito. É verdade. Um exemplo aqui é o Johann Sebastian Bach. Assim, ele acreditava em Deus, e a música dele, Jesus, a Alegria dos Homens, qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, pelas observações que eu já fiz, as pessoas se encantam com esta música, né? E a gente se pergunta por quê, né? Então, assim, não é que quem não acredita em Deus não possa produzir arte, né? Mas a gente percebe também na sociedade uma falta dessa arte que consegue fortalecer a nossa fé, a nossa convicção e a certeza de que dias melhores virão e de que o ser humano tem dentro dele todos os recursos necessários para contribuir para a construção de um mundo melhor. Eu acho que é nesse sentido que o texto quer chamar a atenção, do poder que tem o espiritualismo e mais especificamente o espiritismo, que é o espiritualismo estudado com critério, né, com metodologia, para renovar a arte, dar um novo impulso para que as pessoas sejam felizes e se tornem seres humanos mais maduros e melhores. Bem, queridos amigos ouvintes, chegamos ao final de mais um programa Luz na Penumbra. Muita luz e muita paz para todos. Um abraço, amigos. E vamos ouvir agora
a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado na próxima segunda-feira, às 21 horas, nesta emissora.